Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus irmãos, mais uma vez eu venho aqui te pedir o seu like, a sua inscrição e também, quando você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe também. E quando você deixar a sua inscrição, não se esquece de ativar o sininho na opção todas, né? Muita gente reclama que quando sempre tem trabalho novo, muita gente não recebe. Mas eu vejo outros canais aí, as pessoas também reclamando, e acontece muito isso, tá bom, querido? Então, sempre é bom lembrar que você deve ativar o sininho de notificação. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, no meio religioso, no meio evangélico, acontece muita coisa que às vezes a gente não percebe. Mas quando na verdade, esse muita coisa que acontece no sistema religioso é a falta de intimidade com a palavra do nosso eterno Criador, talvez seja das próprias pessoas. Porque quando a pessoa confia muito no seu líder, no seu pastor, às vezes a pessoa que confia acredita que o pastor ele tem todas as prerrogativas do conhecimento. Mas você sabia que a grande maioria dos líderes religiosos, eles não se incomodam em buscar conhecimento, buscar entendimento da palavra, porque eles gostam de pegar a comida pronta. O que é a comida pronta? Às vezes, você vai na Bíblia, você lê um versículo e eles, o que eles fazem? Em cima de um versículo, eles criam uma doutrina. Ou eles criam ali a sua própria interpretação, sem pelo menos dar crédito ao contexto. Então, quando a gente fala sobre o Evangelho Eterno, alguns começaram também a falar mal de nós, principalmente eu e o nosso irmão Cláudio Mendes. Muita gente que são da graça, que tem canais na graça, começaram a falar mal. Só que eu, da minha parte, o que eu fiz? Eu não se incomodei, porque se eles dizem que evangelho eterno é uma heresia, então graça também é heresia. Então, a graça de Deus seria uma heresia. Aí, muita gente fala assim: ah, mas por que que outros não pregam o evangelho eterno? Meu querido, talvez é porque ainda não tem o entendimento que nós estamos começando a ter. Porque olha o que diz na Bíblia. Por exemplo, olha só, no capítulo 19, eu estou com minha Bíblia aberta aqui, no capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 2 fala assim: pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esse capítulo 19 e o versículo 2 está se tratando de quem aqui? Quem é a grande prostituta? Eu cresci na religião e me ensinaram o que era a Igreja Católica. Quando a gente observa os erros do povo judeu até chegar no juízo, que é o livro de Apocalipse, a gente entende que a grande mulher aqui, aquela meretriz, era Israel, a Jerusalém. Por quê? Foi dela que foi vingado o sangue dos profetas, dos servos, dos santos. Não é assim que o próprio Jesus diz em Mateus, do capítulo 23, do verso 33 ao 39? Não é assim?
Então, se eu pegar só esse versículo e criar uma doutrina, eu consigo. Mas qual vai ser o problema? Que esta doutrina eu vou passar para muita gente. E muita gente vai acreditar no que eu estou falando e não vai esquentar a cabeça em saber a verdade do contexto. A igreja hoje, a igreja, ela é noiva, ela é esposa. Olha o que diz, por exemplo, o capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 7. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que vestir de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça do santo. Escreve, e disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, o novo Israel, a nova Jerusalém, que é tipificada no sentido espiritual, muita gente acha que essa igreja aqui é a igreja atual de hoje. Mas essa aqui foi a igreja do primeiro século. Eu e você, quando nascemos, nós já nascemos como filhos do Altíssimo no Espírito. Essa fase de namorada, de noiva e de esposa já passou. Mas a igreja evangélica hoje, ela ainda continua se referindo a ela mesma como a noiva de Cristo. Ou seja, nem o povo sabe em que período nós vivemos ou nós estamos no século 21. Então, o evangelho eterno, ele é um evangelho onde as pessoas se posicionam e sabem qual é o seu papel, o seu dever. Essa é a diferença. Então, analise, estude, porque é muito importante, tá bom? Para que você conseguir se localizar na Bíblia, é necessário você estudar. Do contrário, ninguém vai te ensinar, ninguém vai te orientar e ninguém vai te explicar a Bíblia do jeito correto, do jeito certo. Assista mais estudos sobre o Evangelho Eterno. Graça eterna. Amém.